Boa noite. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Herculândia. Pauta da 19ª sessão ordinária de 2025, 10/11/2025. Verificando a inscrição dos vereadores presentes e havendo número legal para a instalação dessa sessão, sigo com a leitura de uma citação bíblica. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 3:20. Solicita a leitura da ata da 19ª sessão ordinária realizada em 29 de outubro de 2025. Câmara Municipal de Herculândia. Ata da 18ª sessão ordinária da 19ª legislatura, exercício de 2025. Realizada às 20 horas do dia 29 de outubro de 2025, no recinto da Câmara Municipal de Herculândia e transmitida pela página da Câmara Municipal de Herculândia no Facebook. Foi presidida pelo vereador Marcos Francisco da Silva Sanches e secretariada pelos vereadores. Primeiro secretário, Marcela Edgar da Silva, e pela segunda secretária, Tatiana de Oliveira Campos. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes vereadores: Marcos Francisco da Silva Sanches, Cristian Rodrigues Araújo, José Reinaldo de Carvalho, João Severino da Silva, Norival Bonfim Rocha, Renata Aparecida de Castro Freitas Rodela, Vitor Henrique Costa, Tatiana de Oliveira Campos e Marcela Edgar da Silva. Verificada a existência de quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. O presidente seguiu solicitando a leitura de uma citação bíblica. Solicitou a leitura das atas da 26ª, 27ª e 28ª sessão extraordinária, realizada no dia 23 de outubro de 2025, que após lida foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, solicitou a leitura de matéria do expediente. Correspondência do Legislativo. Leitura das indicações número 155, de autoria do vereador Norival Bonfim Rocha. Número 159, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos. Número 160, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos. E do João Severino da Silva e Marcos Francisco da Silva Sanches. Número 161, 162, 163, /2025, de autoria do vereador Marcelo Edgar da Silva, que após lida foram devidamente encaminhadas às autoridades competentes. Leitura da moção número 3/2025, de autoria de todos os vereadores da Casa. Moção de congratulações à senhora Nadir Dias Biadola, que após a leitura foi discutida e votada e aprovada por unanimidade. Leitura da moção de apoio número 4/2025, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos. Moção de apoio ao projeto de lei número 4.155/2024, que cria o Dia Nacional do Amendoim, que após a leitura foi discutida e votada e aprovada por unanimidade. Leitura do requerimento número 35/2025, de autoria de todos os vereadores da Casa, que após lido e discutido foi aprovado em única votação por unanimidade. Correspondência do Executivo. Leitura dos ofícios número 66/2025 e 67, que responde respectivamente aos requerimentos número 31/2025 e 32/2025.
O presidente franqueou a palavra no expediente e a quem fosse fazer uso, que fizesse a inscrição. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos fez uso, onde discorreu sobre suas indicações e da importância do Poder Executivo atender às indicações e discorreu sobre a resposta do requerimento sobre os animais soltos. O vereador Marcelo Edgar da Silva discorreu sobre a resposta do Poder Executivo sobre os animais soltos, discorreu sobre as placas de sinalização que faltam na cidade e discorreu referente à resposta do requerimento sobre o trânsito. O vereador Lorival Bonfim Rocha fez o uso e discorreu sobre as indicações da Praça do Água Boa e discorreu sobre a indicação do vereador Marcelo Edgar da Silva sobre a Rua Brigadeiro Tobias e falou sobre a importância de ser atendida às indicações. O vereador Reinaldo de Carvalho fez o uso e discorreu sobre a indicação da Praça do Água Boa. O vereador Marcos Francisco da Silva Sanches fez o uso e discorreu sobre a indicação da Praça do Água Boa. Na ordem do dia, o presidente solicitou a leitura do projeto de lei do Executivo. Leitura do projeto de lei número 18/2025, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direito das Pessoas Idosas e do Fundo Municipal das Pessoas Idosas de Herculândia, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 19/2025, de autoria do Executivo, que o Poder Executivo Municipal institui e regulamenta o repasse incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde o mesmo tiver a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 20/2025, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ressarcir despesas com exames toxicológicos aos servidores públicos municipais, ocupantes do cargos de motorista e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovada por unanimidade por todos os presentes. Projeto de lei número 21/2025, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a política pública de assistência social do município de Herculândia e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovada por unanimidade. O projeto de lei número 22/2025, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a autorização de formalização da parceria entre o município de Herculândia e o Centro de Convivência do Idoso, Renovação de Vida, entidade sem fins lucrativos. Concede direito de uso de imóvel que especifica e dá outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade por todos os presentes. Projeto de lei complementar número 10/2025, de autoria do Executivo, que acrescenta ao Código Tributário do município de Herculândia a lei número 1679, de 17 de dezembro de 1975, a taxa de fiscalização sanitária e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada, de acordo com o artigo 205, inciso 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovada por unanimidade. Projeto de lei complementar número 11/2025, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as alterações da jornada de trabalho dos ocupantes do cargo de professor de educação infantil no município de Herculândia e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovada por unanimidade por todos os presentes. Projeto de lei complementar número 12/2025, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as alterações da denominação do cargo de educador infantil e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, sendo aprovada por unanimidade por todos os presentes.
O presidente franqueou a palavra para a explicação pessoal e pediu para que seja feita a inscrição, aonde a vereadora Tatiana de Oliveira Campos fez o uso. Discorreu sobre os eventos de Outubro Rosa realizados pela Procuradoria da Mulher, agradecendo a todos os envolvidos, e que amanhã finalizaria o Outubro Rosa, junto com a Secretaria de Saúde e a Procuradoria da Mulher, em um evento para a população, e estendendo o convite a todas as mulheres, e agradeceu ao pastor Oscar e sua esposa pelo convite de palestrar na Igreja Jerusalém. O vereador Christian Rodrigues Araújo fez o uso, agradecendo a presença de todos e parabenizando o time de futsal da Herculândia, que foi vice-campeão da Copa Record e que trouxe o título para a nossa cidade. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, anunciando a 29ª sessão extraordinária que aconteceu em seguida, sendo esta ata elaborada e redigida por mim, que depois de lida e aprovada vai pela mesa assinada. Está em votação a referida ata. Aprovado por unanimidade. Solicito a leitura da ata da 29ª sessão extraordinária realizada no dia 29 de outubro de 2025. Câmara Municipal de Herculândia. Ata da 29ª sessão extraordinária da 19ª legislatura, exercício de 2025, realizada às 21h30 do dia 29 de outubro de 2025, no recinto da Câmara Municipal de Herculândia, e transmitida pela página da Câmara Municipal de Herculândia no Facebook. Foi presidida pelo vereador Marcos Francisco da Silva Sanches e secretariado pelos vereadores, primeiro secretário Marcelo Edgar da Silva e pela segunda secretária Tatiana de Oliveira Campos. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes vereadores: Marcos Francisco da Silva Sanches, Marcelo Edgar da Silva, Christian Rodrigues Araújo, José Reinaldo de Carvalho, Lorival Bonfim Rocha, Renata Aparecido de Castro Freitas Rodela, Vitor Henrique Costa e João Severino da Silva e Tatiana de Oliveira Campos. Verificada a existência de quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu por aberto o trabalho, solicitando a leitura do edital de convocação. Ato contínuo. O presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 18/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direito das Pessoas Idosas e do Fundo Municipal das Pessoas Idosas de Herculândia, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 19/2025, de autoria do Poder Executivo, que o Poder Executivo Municipal institui e regulamenta o repasse incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 20/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ressarcir despesas com exames toxicológicos aos servidores públicos municipais, ocupante do cargo de motorista e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 21/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a política pública de assistência social do município de Herculândia e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 22/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização de formalização de parcerias entre o município de Herculândia e o Centro de Convivência do Idoso, Renovação de Vida, entidade sem fins lucrativos. Concede direito de uso de imóveis que especifica e dá outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei complementar número 10/2025, de autoria do Poder Executivo,
que acrescenta ao Código Tributário do município de Herculândia a Lei nº 1679, de 17 de dezembro de 1975, a taxa de fiscalização sanitária e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei complementar número 11/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as alterações da jornada de trabalho dos ocupantes do cargo de professor de educação infantil do município de Herculândia, São Paulo, e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei complementar número 12/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as alterações da denominação do cargo de educador infantil e da outras providências, bem como a leitura dos pareceres das comissões, onde os mesmos tiveram a leitura dispensada, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, informando que a próxima sessão ordinária será no dia 10/11/2025, sendo esta ata elaborada e redigida por mim, que depois de lida e aprovada vai pela mesa assinada. Está em votação a referida ata. Está aprovado por unanimidade. Correspondência do Legislativo. Solicita a leitura das indicações número 165, 166/2025, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, 167 a 169/2025, de autoria do vereador Lorival Bonfim Rocha, 170 e 171 de 2025, de autoria do vereador Marcelo Edgar da Silva, que após lidas serão devidamente encaminhadas às autoridades competentes. Câmara Municipal de Herculândia, indicação número 165/2025. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao excelentíssimo senhor prefeito Paulo Sérgio de Oliveira que seja realizada em caráter de urgência a operação tapa-buracos na Avenida Romualdo de Príncipe, no núcleo habitacional Contador Davi Jorge, bairro Herculândia C. Justificativa. A vereadora que esta subscreve faz a presente indicação após ser procurada diversas vezes por moradores da rua e até mesmo no bairro, sobre a falta de recap da referida rua, tendo em vista que muitas outras receberam o recap nos últimos semestres de 2024, e essa não. Vale ressaltar que duas indicações já foram apresentadas anteriormente com pedido de recap na referida rua, sendo elas a número 104 e a número 38/2024 e a número 38/2025. Porém, até o momento, nada foi feito. Tal rua se encontra com asfalto tão deteriorado que uma operação tapa-buracos ainda não será suficiente, porém seria uma solução provisória, enquanto o recap, que tem um maior custo, não seja efetuado. Pensando no bem-estar dos moradores do bairro, não só para a locomoção dos veículos e pedestres, mas para também impedir que tais buracos sejam focos dos mosquitos Aedes aegypti, transmissor da dengue, é que se faz necessária a presente indicação. Herculândia, 5 de novembro de 2025, Tatiana de Oliveira Campos. Indicação número 166/2025. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, Paulo Sérgio de Oliveira, que através do Conselho Municipal de Trânsito seja implantado um obstáculo quebra-mola na rua Otávio Pladella, número 90, bairro Pastor Pedro Biadola. Justificativa. A vereadora que esta subscreve faz a presente indicação após receber diversas reclamações da população residente na referida rua e constatar presencialmente a velocidade que os veículos trafegam na mesma.
Na rua mencionada existe um grande número de crianças, o que preocupa ainda mais a atual situação. Pensando em garantir a segurança dos moradores da população que trafega pela rua, é que se faz necessária essa presente indicação. Herculândia, 5 de novembro de 2025, Tatiana de Oliveira Campos. Indicação número 167/2025. O vereador Lorival Bonfim Rocha, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, para denominar o novo prédio do almoxerifado municipal de Rosalvo Alves Ramos e se instalarem no prédio o mais rápido possível, no município de Herculândia. Justificativa. No início do corrente ano, no mês de fevereiro, eu sugeri ao senhor prefeito municipal para denominar o prédio do almoxerifado novo com o nome do senhor Rosalvo Alves Ramos e se instalarem no prédio o mais rápido possível. Fazer a mudança em definitivo para o almoxerifado novo é, sem dúvida, uma economia para o município, deixando de pagar de aluguel do almoxerifado localizado na Avenida Tamandaré, número 1247, haja visto que o prédio do almoxerifado não está semi-pronto e tem condições de se instalarem. E após eu ter visitado o prédio do novo almoxerifado por 2 ou 3 vezes e constatar que o prédio tem condições de se instalarem, por isso eu indico ao senhor prefeito municipal para denominar o novo prédio do almoxerifado municipal de Herculândia de Rosalvo Alves Ramos. Rosalvo Alves Ramos nasceu em 8 de 5 de 1940 no município de Quintana, São Paulo, filho de Arlindo Alves Rocha e Joana Batista Ramos. Desde muito jovem trabalhou na lavoura, como por exemplo no café, no algodão. Aos 15 anos se casou e constituiu a sua família. Aos 18 anos iniciou sua atividade como operador de máquina na Prefeitura Municipal de Quintana. Um pouco mais tarde também teve a passagem pela cidade de Campinas, também na função de patrulheiro. E foi em 1975, por intermédio do seu irmão, que conquistou o serviço na Prefeitura Municipal de Herculândia, como operador de máquina, na gestão do prefeito Hélio Luiz Cabrini, onde permaneceu na função de operador de máquina até o ano de 2019, onde foi exonerado por ter atingido a idade máxima permitida de 75 anos. Rosalvo Alves Ramos dedicou sua vida ao serviço público, desenvolvendo suas funções sempre com muito amor e carinho, em sua função em prol da população. Senhor Rosalvo faleceu em 5 de 7 de 2021, após a realização de um procedimento cirúrgico. Portanto, relata acima mencionado, o senhor Rosalvo, em memória, faz jus a esta homenagem, por isso se faz necessária a presente indicação. Plenário das sessões, Jovino Antônio Neves, Herculândia, 6 de novembro de 2025, Lorival Bonfim Rocha. Indicação número 168/2025. O vereador Lorival Bonfim Rocha, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que coloque alambrado em volta do campo de futebol do conjunto habitacional Pastor Pedro Biadola, bairro Herculândia B, no município de Herculândia, São Paulo. Justificativa. Esta indicação está sendo solicitada a pedido dos moradores que residem no bairro do Herculândia B, mas principalmente os moradores próximos do campinho de futebol. Aquele campo é a diversão de muitas crianças e jovens que gostam de praticar o futebol de campo. E os moradores que solicitam essa indicação estão indignados de ver o setor público do Executivo deixar em más condições de uso como está no momento. Quando estava colocando as tubulações, eles entenderam que era para uma boa causa, mas terminaram a obra e o Executivo não deu a mínima para restaurar o estrago feito. E ainda fazem o campo de estrada, cortam caminhos com veículos por dentro do campo. Todos os moradores do bairro solicitam um alambrado em volta do que sobrou do campinho, solicitando também a manutenção do mesmo, para que todos possam se divertir com segurança. É por isso que se faz necessária a presente indicação. Plenário das sessões, Jovino Antônio Neves, Herculândia, 6 de novembro de 2025, Lorival Bonfim Rocha. Indicação número 169/2025. O vereador Lorival Bonfim Rocha, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, para colocar guias e sarjetas na Avenida Castro Alves, entre a Rua Pedro de Toledo e Gastão Vidigal, Salinha Linha Média, entre as ruas Brigadeiro Tobias e Pedro de Toledo, na Rua Pedro de Toledo, entre as Avenidas Castro Alves e Campos Sales, neste município de Herculândia, São Paulo.
Justificativa. Essa indicação está sendo solicitada pelo fato de que todos os terrenos já foram legalizados através da cidade legal. Muitos dos terrenos já foram vendidos, mas do jeito que se encontram as ruas e avenidas, principalmente nesse período de chuvas fortes, fica inviável construir, inclusive fica quase impossibilitado de trafegar pelo local. Diante dessa situação, indicamos a colocação de guias e sarjetas nas avenidas e ruas acima mencionadas, para melhoria das mesmas e tendo as condições de trafegar e seus proprietários construir para o crescimento do município. Por isso se faz necessária a presente indicação. Plenário das sessões, Jovino Antônio Neves, Herculândia, 6 de novembro de 2025, Lorival Bonfim Rocha. Indicação número 170/2025. O vereador Marcelo Edgar da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que por meio do setor competente seja realizada a pintura da sinalização pare no asfalto, bem como a instalação de placa de pare no cruzamento das ruas Ana Rita e Celso Teixeira Lacerda, no núcleo habitacional Contador Davi Jorge, bairro Herculândia C. Solicita-se a colocação de tachões refletivos, olhos de gatos, no referido cruzamento, a fim de delimitar o sentido da direção e orientar os condutores, proporcionando maior segurança no trânsito local. Justificativa. O vereador que esta subscreve faz a presente indicação, pois o referido cruzamento apresenta uma curva perigosa e a falta de visibilidade, dificultando a percepção dos veículos que trafegam nas vias, o que aumenta o risco de acidente. A instalação da sinalização horizontal e vertical, juntamente com os tachões refletivos, visa organizar o trânsito, reduzir a velocidade dos veículos e evitar acidentes, garantindo maior segurança aos motoristas e pedestres. Plenário Jovino Antônio Neves, 6 de novembro de 2025, Marcelo Edgar da Silva. Indicação número 171/2025. O vereador Marcelo Edgar da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, a realização de manutenção no muro de laje do cemitério municipal, tendo em vista que algumas partes do muro estão faltando e outras se encontram caídas, comprometendo a segurança e a conservação do local. Justificativa. O vereador que esta subscreve faz a presente indicação, pois o muro de laje do cemitério municipal encontra-se com algumas partes em condições precárias, apresentando trechos com partes faltantes e outras completamente caídos. Dessa forma, a manutenção e reconstrução das partes danificadas são medidas necessárias, a fim de garantir a integridade do cemitério, preservar o ambiente de respeito e assegurar as condições adequadas de conservação e segurança. Plenário Jovino Antônio Neves, 6 de novembro de 2025, Marcelo Edgar da Silva. Solicito a leitura do projeto de lei legislativo número 14/2025, que institui no calendário oficial de eventos do município de Herculândia o Dia Municipal da Educação Física, a ser comemorada anualmente no dia 1º de setembro, de autoria da vereadora Tatiane de Oliveira Campos. Câmara Municipal de Herculândia, projeto de lei do Legislativo número 14/2025, institui no calendário oficial de eventos no município de Herculândia o Dia Municipal da Educação Física, a ser comemorado anualmente no dia 1º de setembro. Artigo 1º. Fica instituído no calendário oficial de eventos do município de Herculândia o Dia Municipal da Educação Física, a ser celebrado anualmente no dia 1º de setembro. Artigo 2º. A data que trata esta lei tem por objetivo promover a valorização dos profissionais da educação física e incentivar a prática regular de atividades físicas e esportivas, reconhecendo a importância desta área para a saúde pública e a qualidade de vida da população. Parágrafo único. Poderá ser promovida na semana do dia 1º de setembro, em parceria com o poder público, bem como a iniciativa privada e entidades de classes, atividades como: primeiro, realização de eventos, palestras e seminários sobre os benefícios da atividade física. Segundo, organização de competições de demonstrações esportivas. Terceiro, divulgação de ações e programas municipais voltados à educação física e ao esporte. Artigo 3º. O Poder Executivo poderá regulamentar o presente projeto no que lhe couber.
Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessários. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Herculândia, 6 de novembro de 2025, Tatiana de Oliveira Campos. Justificativa. O presente projeto de lei visa incluir no calendário oficial de eventos do município de Herculândia o Dia Municipal do Educador Físico, de Educação Física, a ser celebrado anualmente em 1º de setembro, data que já foi racionalmente reconhecida como Dia do Profissional de Educação Física. A educação física, em sua concepção mais ampla, constitui um pilar essencial para o desenvolvimento humano integral, atuando não apenas na dimensão física, mas também na cognitiva, social e emocional. Sua importância estratégica transcende a esfera esportiva e se consolida como uma ferramenta crucial de saúde pública e política social. Ao instituir essa data no âmbito municipal, o Poder Legislativo de Herculândia busca valorizar os profissionais, principalmente utilizar o dia como um marco de conscientização sobre os amplos benefícios da atividade física, regular e orientada, tais como: primeira, promoção da saúde física e prevenção de doenças. A prática constante de exercícios é o meio mais eficaz para o combate de sedentarismo, obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares, reduzindo a sobrecarga sobre o Sistema Municipal de Saúde. 2. Melhoria da saúde mental. A atividade física é um poderoso agente na gestão da prevenção de transtornos como ansiedade, depressão e estresse, atuando como um regulador hormonal e neurobiológico que proporciona bem-estar e melhoria do humor. Terceiro, desenvolvimento cognitivo e educacional. Em crianças e jovens, a educação física contribui significativamente para o aumento da capacidade de concentração, disciplina, raciocínio lógico, além de fomentar o melhor desempenho escolar e o desenvolvimento da habilidade motora essenciais. Quarto, inclusão social e cidadania. Através da participação em atividades esportivas e recreativas, são promovidos valores de respeito, solidariedade, trabalho em equipe e inclusão de pessoas com deficiência, fortalecendo o tecido social do município. Quinto, qualidade de vida e envelhecimento ativo. Para a terceira idade, a prática regular de exercício supervisionado é vital para a manutenção da autonomia, força muscular e equilíbrio, prevenindo quedas e garantindo um envelhecimento digno e ativo. Portanto, essa iniciativa legislativa representa um reconhecimento inequívoco da relevância social, sanitária e educacional da educação física, contribuindo diretamente para uma Herculândia mais ativa, saudável, coesa e com melhor qualidade de vida para todos os seus munícipes. Ante o exposto, requer a aprovação dos nobres para o presente projeto de lei. Herculândia, 6 de novembro de 2025, Tatiana de Oliveira Campos. Solicita a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre o veto do Poder Executivo ao projeto de lei número 5/2025. Câmara Municipal de Herculândia, Comissão de Justiça e Redação. Parecer, relatório, referente ao ofício número 57/2025. Veto ao projeto de lei número 5/2025. O relator designado, que ao final subscreve, vem apresentar parecer sobre o veto ao projeto de lei número 5/2025 na forma que segue. Primeiro, relatório. Cuida-se do veto promovido pelo prefeito municipal ao projeto de lei número 5/2025, de autoria do Poder Legislativo, que estabelece diretrizes para o convívio adequado dos animais no perímetro urbano do município de Herculândia e da outras providências. O excelentíssimo prefeito vetou integralmente o projeto de lei por ausência de interesse público, alegando de forma súcita que não há previsão mínima sobre o acolhimento, guarda e destino dos animais apreendidos, a ausência de tipicidade do procedimento sancionatório, criação de encargos administrativos sem estimativa de impacto orçamentário, vigência imediata, sem regras de transição e ausência de previsão para regulamentação. Ante tais considerações, reputou ser inviável o projeto de lei, por ser contrário ao interesse público. Esse é o relato. 2. Voto. Inicialmente, o projeto de lei foi vetado integralmente por ser contrário ao interesse público.
recusando a sanção do projeto de lei integralmente. Esse tipo de veto considera que o seu conteúdo não é compatível com o bem-estar da sociedade e a utilidade coletiva, sendo também conhecido como um veto político, diferenciando-se do veto jurídico, que se baseia na institucionalidade ou na legalidade do projeto. Tecida tal consideração, passaremos a analisar os fundamentos do veto. Em primeiro momento, fundamentou seu veto na ausência de disciplina mínima sobre o acolhimento, guarda e destino dos animais apreendidos, elencando na sequência uma série de providências de caráter administrativo interno, como, por exemplo, o órgão competente para a execução da lei, fluxo de apreensão e transporte, local de acolhimento, critérios de restituição do responsável, dentre outros. Por óbvio, tais questões são de competência exclusiva do Poder Executivo e deve ser observada quanto da regulamentação da lei, já que, por ser genérica e abstrata, tais previsões não seriam passíveis de se encontrar no corpo do projeto, deixando-as para regulamentação infra e legal. Ainda aproveitando a questão da regulamentação, um dos motivos do veto foi o sentido de ausência de previsão de regulamentação essencial. O poder de regulamentar via decreto é realidade, um poder dever do Executivo. A sua concretização não depende de autorização legítima expressa. Nesse sentido, Marçal Justem Filho, curso do Direito Administrativo. A atuação inovadora do Executivo por via regulamentar reflete uma necessidade relacionada à produção normativa. O Legislativo não dispõe de condições para formular todas as soluções à lei. É esse esquema normativo que demanda a complementação. O regulamento produzido pelo Executivo exerce uma função complementar, visando a assegurar a geração da melhor solução possível. Isso não significa que a atribuição da competência normativa de segundo grau depende da previsão explícita em lei. Exige-se a lei, mas não equivale a afirmar que tal lei teria de determinar em termos explícitos e completos, quer a existência, quer a extensão das competências normativas de segundo grau. A configuração do poder normativo do segundo grau se produz ainda quando a lei se alinea sobre esses temas. Portanto, o poder regulamentar encontra-se seu fundamento de direito na Constituição Federal, especificamente no artigo 84, inciso 4º do CF/88. Confere privativamente ao Presidente da República e, por simetria, aos chefes do Executivo nos demais níveis federativos, a competência para sancionar, promulgar leis, expedir decretos e regulamentos para fiel execução. Esse dispositivo estabelece o poder de expedir decretos regulamentares como uma competência intrínseca e autônoma do Poder Executivo, inerente à sua função administrativa, faz cumprir a lei. Sim, com relação à alegação de que não há rito sancionatório previsto. É certo que tal questão já foi suplantada. Tal fato decorre da existência da Lei Federal nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal e poder ser usado quando o município não detém procedimentos específicos para tanto. A Lei nº 9.784/99 estabelece normas básicas sobre o processo administrativo na administração pública, atuando como um Estatuto Geral do Processo Administrativo Federal. Temos que observar o princípio da subsidiariedade, já que, por ser uma norma geral, ela aplica da forma subsidiária a todos os processos administrativos que não possuem regulamentação própria, completa, inclusive as da natureza sancionatórias. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolida o entendimento da sua aplicação subsidiária, inclusive para os estados e municípios que não possuem lei própria de processo administrativo. Vejamos: agravo regimental em recurso especial, administrativo, servidor público aposentado, revisão de proventos pela administração, decadência administrativa, termo inicial do prazo de decadência,
edição de lei específica sobre o tema, existência da Lei Federal número 9.784/99, aplicação da subsidiária aos estados e municípios, superveniência da Lei Distrital número 2.834/2001, fato que não interrompe a contagem do prazo, já indiciado na decadência configurada. A Corte Especial deste Tribunal Superior consagrou entendimento de que até a edição da Lei número 9.784/99, a administração pública poderia rever os atos e a qualquer tempo, quando eifados por vícios e ilegalidades, conforme os enúncios das súmulas nos 346 e 477 do STF, e o disposto no artigo 114 da Lei Federal, número 8.112/90. Ficou estabelecido também que a lei que definisse prazo para a administração pública pudesse revogar seus atos teria incidência somente a partir da vigência. Não podemos retroagir. 2. No âmbito estadual do município ausente lei específica, a Lei Federal número 9.784/99, pode ser aplicada de forma subsidiária, haja vista tratar-se da norma de dever notear toda a administração pública, servindo de diretrizes aos seus órgãos. Destarte editada lei local posteriormente. Esta incidirá apenas a partir dos atos administrativos praticados, após sua vigência, não interrompendo a contagem do prazo decadencial já iniciado com a publicação da norma federal 3. Com efeito, a superveniência da Lei Distrital número 2.834/1 não interrompe a contagem do prazo decadencial iniciado com a publicação da Lei número 9.784/99, uma vez que sua única finalidade é aplicar no âmbito do Distrito Federal as regras previstas na referida Lei Federal. Relator, o ministro Arnaldo Estevão Liva. Como direitos e deveres dos administrados, critérios a serem observados pela administração, motivação, recurso e, o mais importante para o caso, a observância dos princípios constitucionais. Nesse caso, a Lei Federal número 9.784/99 deve ser aplicada da forma subsidiária para reger os atos processuais e, sobretudo, para assegurar e garantir as constitucionais do devido processo legal, a ampla defesa e contraditório ao administrativo. Com relação à ausência da tipificação das condutas, entendo que tal ponto não mereça prosperar, já que estão bem descritos no artigo 2º, 3º e 4º do projeto de lei e são claras com relação às condutas que os donos dos animais adotar. Vejamos, artigo 2º. Os procedimentos referidos ao artigo anterior são relativos à higiene, saúde e segurança da comunidade, conforme segue. Primeiro, vacinar os animais sempre que necessário, obedecendo a variedade periódica e frequências estabelecidas pelos órgãos responsáveis, mantendo sempre atualizado o cartão de vacinação. Segundo, alimentar, tratar e dar destinação apropriadas às crias. Terceiro, manter os animais com guias, coleira, dentre outros mecanismos que garantam condições adequadas de segurança e que impossibilitem a invasão dos animais. Quarto, providenciar a imediata limpeza das fezes defecadas pelo animal nas vias e longradouros públicos, por ocasião de passeios, quando o guardião deverá portar sacolas plásticas e instrumento adequado para removê-lo, devendo ainda dar-lhe devido encaminhamento para que sejam armazenadas em latões de lixos, a fim de serem recolhidas pelo Serviço de Limpeza Pública. Artigo 3º. Os cães ferozes ou bravos deverão utilizar guias curtas e coleiras compatíveis com o porte e a força do animal, por ocasião do passeio em vias ou logradouros públicos, a fim de não atacarem ou machucarem transeuntes os outros animais. Artigo 4º. No transporte, os animais deverão estar presos de maneira segura com coleiras e guias em gaiolas apropriadas. Desta feita, descumprindo as condutas elencadas, o dono dos animais poderá ser penalizado, conforme disposto, inexistindo, portanto, a ausência de tipificação das condutas. Por fim, a questão da criação de encargos administrativos sem previsão de custeio e ausência de estimativa de impacto, também entendemos como infundadas.
De plano, a criação dos encargos administrativos por projeto de lei de autoria do Poder Legislativo é matéria sedimentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dispensando maiores aprofundamentos. De outro lado, a previsão de custeio para tais atividades na Lei Orgânica Anual, com a classificação número 18.541.1801.2510, Gestão de Atividades de Bem-Estar Animal. Aqui tem o programa de trabalho. A afirmação que há determinação genérica de dotações igualmente não prospera, portanto, todos os projetos de lei, inclusive o proveniente do Poder Executivo, constam a previsão de custeio das dotações vigente, sem especificações de verba orçamentária detalhada. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal deixa de exigir o impacto orçamentário às despesas consideradas irrelevantes. Artigo 5º. Parágrafo 3º. Ressalva-se do disposto nesse artigo as despesas consideradas irrelevantes nos termos em que dispuser a Lei de Diretriz Orçamentária. Terceiro, conclusão. Ante o exposto e considerando que a linha A, as alegadas comissões podem e devem ser sanadas por meio de regulamento próprio, expedido pelo Poder Executivo, com a finalidade de dar fiel execução à lei independente, de previsão legislativa expressa nesse sentido. B. As condutas vedadas estão devidamente tipificadas no projeto, bem como no rito processual das penalidades, e é aquela prevista na Lei Federal número 9.874/1999. C. A compatibilidade de despesa com previsão expressa na Lei Orçamentária Anual, bem como são consideradas irrelevantes, dispensando a elaboração de estudos de impacto orçamentário. Este relator é desfavorável ao veto exarado pelo Poder Executivo, projeto de lei número 5/2025. Herculândia, 9 de outubro de 2025. Renata Aparecido de Castro Freitas Rodella, relator. Parecer número 37/2025. Veto ao projeto de lei número 5/2025. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nos termos da Lei Orgânica do Município de Herculândia e do Regimento Interno desta Casa Legislativa, e após deliberação ocorrida em 9/10/2025, emite decisão desfavorável ao veto do projeto de lei número 5/2025, nos termos do parágrafo 1º, artigo 64 do Regimento Interno. O relatório terá força de parecer, visto que é aprovado por unanimidade. Herculândia, 9 de outubro de 2025. Relatora, presidente, Renata Aparecido de Castro Freitas Rodella. Vice-presidente, Lorival Bonfim Rocha. E o membro, Vitor Henrique Costa. Solicito a leitura dos ofícios números 70 e 71/2025, referente à resposta dos requerimentos 33 e 34/2025. Prefeitura Municipal de Herculândia. Ofício número 70/2025. Referente ao ofício número 57/2025. Requerimento número 33/2025. Herculândia, 30 de outubro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento número 33/2025, de autoria dos nobres vereadores Marcelo Edgar da Silva, Marcos Francisco da Silva Sanches, Lorival Bonfim Rocha e João Severino da Silva, que vesa sobre o Clube João Moreira Emed, encaminhamos as informações em anexo. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Oliveira, prefeito municipal. Não, aqui, ó. Esse aqui ele é lá ou não? Não. Esse aí não. Aqui é dele? É, você leu até aqui, né? É. Então tá certo. É, isso. Isso. Aqui
Só corrigindo ali. Ofício número 12/2025, Herculândia, 21 de outubro de 2025. A Secultur, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em resposta ao requerimento número 33/2025 da Câmara Municipal, informa que ao Centro Social Comunitário João Moreira EMED, antigo Herculândia Clube, é gerido diretamente pela municipalidade desde 2007 e apenas no início de 2021 ficou com a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, após a criação da mesma em março de 2025. Logo após o Secultur assumiu essa responsabilidade, foi feito um levantamento prévio de todas as melhorias necessárias para colocar principalmente a área externa em funcionamento, pois as mesmas já se encontrava abandonada e nunca utilizada, desde a sua inauguração em 2016, devido a atos de vandalismo efetuados contra os banheiros e vestiários do espaço, mas infelizmente não existia recurso destinado para esta finalidade. Fotos tiradas em janeiro de 2021 confirma a mesma situação. O motivo para total abandono, como mencionado no requerimento 33/2025, é a total falta de programação e estudo desde que as piscinas foram instaladas no local. Afinal, nunca foi pensado em uma equipe mínima para atender as possíveis atividades que poderiam ser implantadas no local, e muito menos uma equipe mínima para a manutenção do espaço. Outro fator, assim como em 2016, com o vandalismo dos vestiários e banheiros, os equipamentos de filtragem da piscina também se deterioraram e não houve substituição, até porque não havia profissionais que façam o trabalho. Quanto a isso, a Secultur conseguiu ainda em 2021 que fosse feita a contratação de mão de obra terceirizada para cuidar das instalações da piscina, mas infelizmente no final do mesmo ano foi feito o apontamento pelo Tribunal de Contas sobre tal contratação e a municipalidade optou pela dispensa dos profissionais, que recebia pelo RPA, profissional este que limpava e tratava as piscinas, além de cuidar da limpeza e paisagismo da área externa. Quanto a dotações orçamentárias para manutenção, reforma e revitalização do Clube João Moreira, acredito que os nobres vereadores conheçam muito bem as dotações orçamentárias da municipalidade e sabem que nunca houve dotações específicas para esta finalidade. Apenas em 2022, com o município recebendo audiência pública do orçamento do Estado de São Paulo, é que foi autorizado fazer o reparo interno, como reforma total dos banheiros e pintura das paredes do salão, além da primeira manutenção de limpeza dos climatizadores instalados na gestão anterior. Quanto ao plano de ação, o cronograma da Prefeitura Municipal para a recuperação imediata das instalações, em especial das piscinas, a Secretaria de Cultura e Turismo informa que foi feita pelo Poder Executivo apenas um decreto de uso compartilhado pela Secretaria da Saúde e Educação, na esperança de ambos assumirem futuras atividades e manutenções do espaço, mas até o momento nada de concreto foi feito. O mais importante é que, sem a ajuda dos novos vereadores na obtenção da emenda específica para essas finalidades, será impossível colocar o local em funcionamento, para implantar as ações e atividades propostas em conjunto com a Secretaria de Saúde, Educação e Turismo. Necessitamos de uma equipe mínima que desenvolva as atividades e mantenha o local corretamente, em condições de limpeza e manutenção. Equipe mínima para o bom funcionamento do Centro Social João Moreira. Profissional: professor de Educação Física, fisioterapeuta, faxineiro, zelador e salva-vidas. Além de uma equipe mínima, no final de 2024, foi feito um levantamento para a revitalização do espaço das piscinas, ainda com a possibilidade de reuso das piscinas grandes, caso sejam possíveis, a sua recuperação. Assim chegamos em um total de R$ 93.250 em reforma estrutural, equipamentos, filtros e materiais para as atividades, fora a mão de obra, provavelmente das piscinas de grande deverá ser substituída. A vigilância sanitária constantemente cobra da municipalidade providências quanto ao cúmulo de água das piscinas e limpeza do local, e é feito
periodicamente por alguns servidores do almoxerifado, pois, como já relatamos nesse mesmo documento, no Centro Social João Moreira EMED não dispõe de zelador ou equipe de manutenção, e a Secretaria de Cultura e Turismo dispõe apenas do secretário e de um auxiliar de limpeza, que já cuida de outros setores da Secultur, tomando impossível zelar pela área externa do Centro Social, que necessita de jardineiro e manutenção especializada para as piscinas, o que não faz parte das atribuições de um auxiliar de limpeza. Título do projeto: Água é Vida. Água é Vida, reativação das piscinas do Centro João Moreira EMED, atividades de natação, hidroginástica e hidroterapeuta. 2. Justificativa. O Centro Social João Moreira EMED atualmente encontra-se com estruturas ociosas, em especial na área externa, piscinas, que desde sua construção em 2016 nunca foram utilizadas para nenhuma atividade física ou de lazer. Considerando o potencial do espaço e a crescente demanda por atividades físicas de lazer e reabilitação da comunidade, propõe-se a reativação e revitalização das piscinas, transformando-as em um polo de convivência, saúde e bem-estar. 3. Objetivo geral: reativar e adequar as piscinas do Centro João Moreira EMED, implantando atividades regulares de natação para criança, hidroginástica para adultos e hidroterapeutas para idoso. 4. Objetivos específicos: realizar reforma estrutural e manutenção das piscinas, garantir segurança e higiene, oferecer aulas regulares de natação infantil, implantar hidroginástica e hidroterapia com acompanhamento técnico, promover integração social e uso dos espaços como ambiente de convivência. 5. Público-alvo: criança de 6 a 12 anos, adultos a partir de 18 e idosos a partir de 60 anos. 6. Atividades previstas: diagnóstico de planejamento, obras e adequações, implantação das atividades, avaliação e sustentabilidade. 7. Parceria envolvida: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Cultura e Turismo e Assistência Social, Conselhos Municipais da Criança e Adolescente e do Idoso, empresas locais e comunidade. 8. Equipe técnica: para que o Centro Social cumpra o seu dever como projeto, será necessária uma equipe mínima e exclusiva composta por um coordenador, 2 profissionais de educação física, natação e hidroginástica, um fisioterapeuta, salva-vidas, auxiliar de manutenção e auxiliar de limpeza. 9. Resultados operados: recuperação total das piscinas, atendimento de cerca de 150 participantes, melhoria da saúde e convivência comunitária. 10. Indicadores de avaliação: número de participantes, frequência nas aulas, satisfação e melhorias na saúde. 11. Orçamento básico estimado: reforma estrutural, 40.900, equipamentos e filtro, 47.350, segurança e materiais, 5.000. Custo inicial para colocar para funcionar, R$ 93.250. Recursos humanos necessários, R$ 22.675,84 sem encargos. 12. Cronograma da execução: 1 mês, diagnósticos e planejamento. 2, 3 meses, obras e adequações. 4 mês, início das atividades. Contínuo, avaliação e sustentabilidade. 13º, sustentabilidade do projeto: parcerias locais, fundo de manutenção, taxa simbólica e eventos comunitários para arrecadação. 4º, conclusão: a reativação das piscinas representa mais que uma obra física. A revitalização de um espaço de convivência, inclusão e saúde. O projeto Água Vida busca transformar o abandono em oportunidade e resgatar a autoestima da comunidade. Herculândia, 21 de outubro de 2025, Rogério Morandi Cabral, secretário municipal de Cultura e Turismo. Prefeitura Municipal de Herculândia, ofício número 71/2025, referente ao ofício número 57/2025, requerimento número 34/2025. Herculândia, 30 de outubro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente,
Em atenção ao requerimento número 34/2025, de autoria dos nobres vereadores Marco Francisco da Silva Sanches, Marcelo Edgar da Silva, Lorival Bonfim Rocha e João Severino da Silva, que versa sobre o transporte escolar. Encaminhamos as informações em anexo. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio de Oliveira, Prefeito Municipal. Ofício número 45/2025, Herculândia, 30 de outubro de 2025. Assunto: resposta ao requerimento número 34/2025. Excelentíssimo senhor Prefeito, cumprimentando-os cordialmente em atenção ao requerimento número 34/2025, que solicita informações referentes à recente e temporária interrupção do serviço de transporte escolar no município. Vimos apresentar os devidos esclarecimentos. Primeiro, motivo da ausência do transporte escolar pelo período de 6 dias. A paralisação temporária do transporte escolar ocorreu em razão de um vazamento de combustível provocado pelo rompimento de um tanque do veículo. O automóvel destinado ao transporte rural nas rotas do bairro Baixa Fria e Pedro Camargo não pode ser substituído, pois o veículo reserva encontrava-se em manutenção, medida necessária para assegurar a segurança dos estudantes e cumprimento das normas vigentes. Já nos bairros Córdoba, Ligação, Marco 8 no distrito de Juliana, o ônibus destinado à rota rural, que atende essas localidades, precisou ser retirado de circulação para a realização de manutenção, para garantir a continuidade do atendimento e evitar prejuízos à comunidade estudantil. Foi disponibilizado um veículo substituto. Entretanto, durante o trajeto rural, o veículo reserva sofreu avarias ao passar por uma das pontes do município, em razão de um acidente ocasionado pelo desprendimento de uma das madeiras da estrutura, que acabou perfurando o tanque do combustível. Diante disto, o veículo precisou ser retirado de operação e encaminhado à oficina mecânica para avaliação técnicas e reparos necessários. Cumpre esclarecer que, ao constatar a falha mecânica, a Secretaria de Transporte iniciou imediatamente o trâmite administrativo para a contratação do serviço de manutenção, observando os preceitos da Lei Federal número 14.133/2021, nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos, na modalidade de dispensa e licitação, em virtude do valor e da natureza emergencial do serviço. Entretanto, o andamento do procedimento interno, como a formalização do processo e a emissão dos respectivos empenhos, demandou prazos administrativos, o que ocasionou o atraso temporário na conclusão dos reparos e, consequentemente, na retomada do transporte escolar. 2. Quais veículos, modelos, placas do patrimônio apresentam problemas mecânicos que resultaram na paralisação dos serviços? Os veículos locados e designados para a execução da referida rota rural corresponde ao micro-ônibus de placa FOE-5634 e o ônibus DPR 3B52. Terceiro, qual foi a data e o tipo de serviço de manutenção preventiva ou corretiva realizada mais recentemente em cada um desses veículos? Veículo FOE-5634, data 29/10/2025. Tipo de serviço: reparo no tanque de combustível. Manutenção corretiva. Veículo DPR 3B52, data 20/5/2025. Tipo de serviço: instalação de cinto de segurança e faixa refletiva. Manutenção preventiva. Quarto, os veículos avariados já foram consertados e o serviço de transporte escolar foi integralmente restabelecido? Após a conclusão dos trâmites administrativos dos reparos mecânicos, o serviço de transporte escolar foi integralmente restabelecido, normalizando-se as rotas das localidades do Corba, Ligação, Pedro Camargo, Baixa Fria e Distrito de Juliana. Quinto, quais medidas estão sendo tomadas pela administração municipal? Salientamos que a administração municipal tem empreendido esforço contínuo para aprimorar o gerenciamento e a manutenção preventiva da frota, evitando novas paralisações. As medidas administrativas necessárias foram adotadas, tão logo surgirão a intercorrência, dentro dos prazos legais e com total observância aos princípios da legalidade, eficiência e segurança no transporte de alunos. Assim, a Secretaria de Transporte solicitou a abertura do processo licitatório destinado à manutenção de veículos leves e pesados,
Contudo, o procedimento ainda se encontra em fase de tramitação interna, aguardando sua finalização. Sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Roberto de Souza Antunes, secretário do Transporte. Uso da palavra no expediente. Está franqueado o uso da palavra. Fazer a inscrição quem for fazer o uso. Boa noite, presidente, primeiro secretário, aos nobres pares, aos funcionários da casa e à população que nos acompanha pela rede social. Eu vou ser breve na minha fala, eu só quero dar ênfase aqui à minha indicação sobre a operação tapa-buracos na rua Romualdo de Prince. Como nós já havíamos comentado aqui em outras oportunidades, não é a primeira vez que essa indicação ela é apresentada. É a terceira vez que aquela rua se torna pauta aqui dentro desta Câmara Municipal. E eu espero que a gestão ela tenha um olhar atencioso, porque o que está acontecendo nos últimos dias? Praticamente todos os dias eu recebo ligação de algum morador da rua Romualdo de Prince pedindo para que seja feito tapa-buracos no endereço da casa. Aí a gente faz a solicitação, por vezes a prefeitura vai e faz o reparo dos buracos daquela numeração que a gente passou. Sendo que na casa da frente também tem buracos, na casa do lado também tem buracos. Então, que fique pactuado, né, para que, através dessa indicação, se ela for atendida, possa ser efetuada essa operação tapa-buracos no percurso de toda a rua, para que todos os moradores daquele local possam ser atendidos coletivamente. A gente sabe que um recap tem um investimento mais alto, então, por isso, mudar do tema aqui, ao invés de recap, pelo menos uma operação tapa-buracos, enquanto o recap não chega. Quero só ressaltar também que parabenizar aqui o Lorival pela sua indicação. O ano passado também fiz a indicação para que o almoxarifado pudesse receber o nome do seu Rosalvo. E que bom que é reforçado nesse momento. E parabéns aos nobres que também apresentaram as proposituras nessa noite. Todas são válidas e muito bem colocadas. Boa noite. Senhor presidente, nobres edis, funcionários da casa, quem nos assiste pela rede social. Também só falar bem rapidinho sobre as indicações e, no caso, a nobre vereadora, uma indicação bem colocada, que eu também recebi reclamações ali da Romualdo de Prince. Esse é um caso que já vem de outros anos, né, que vem ali, a água desce com frequência e abre buracos e buracos, e aquela rua realmente não foi recapeada. Então, parabéns pela indicação. A respeito de eu fazer novamente essa indicação para denominar, né, o novo almoxarifado do senhor Rosalvo Alves Ramos, na verdade eu até não sabia que a nobre tinha feito, mas depois que eu tinha já mandado, o pessoal aqui o Luiz me informou que teria uma sua do ano passado. Mas aqui o objetivo não é concorrer com a nobre, não, tá? O nosso objetivo é que denomine, homenageie o almoxarifado por ter sido um funcionário de longa data, né, que sempre prestando serviço para a população, com muito carinho, dedicado. Conheci toda a trajetória do seu Rosalvo, desde 1983 que eu entrei na prefeitura, sei da dedicação dele, soube, né, de toda a dedicação dele. Não tinha horário para chegar, chegava em casa meia-noite, tempos de chuva. Então, assim, a gente gostaria muito que o prefeito realmente colocasse o nome do seu Rosalvo, né, denominar o nome dele nesse novo prédio e mudar o mais rápido possível, né, para que pudesse sair do aluguel e sobrar um pouco mais de dinheiro para o município. Então, parabéns também para a Nobre por ter indicado isso aí na gestão, na legislatura passada. Vou falar bem rapidinho dessa... Eu não ia fazer comentário, mas quando me falou desse ônibus do transporte, que é o ofício
número 71, 2025, referente ao ofício 57, 2025, requerimento de 34 e 25, quando fala que não pode substituir o veículo, aí eu achei assim que é uma coisa, é lamentável uma palavra dessa. Porque então se o ônibus fundisse o motor, ficasse lá 5, 6 meses para reformar, porque o motor não se faz do dia para a noite, aí então esses alunos não teriam transporte. É lamentável, eu sinto muito, uma palavra mal colocada, na minha opinião. E então, assim, deixo aqui uma palavra, eu repudio essa palavra, na verdade. Tá? Então, só isso, muito obrigado. Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, funcionários da casa e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero falar aqui sobre o requerimento também. Quando a gente faz uma indicação, é porque é preciso. Eu fiz 2 indicações sobre essa ponte aí, que furou o tanque do ônibus aí, e não foi atendido até hoje. E por isso que eu falo, quando a gente faz uma indicação aqui, não é que a gente está inventando a indicação, é porque está sendo preciso. O vereador é comunicado, vai na... Tá ligado, Marta, não? Tá, né? Desculpa, então. Quando a gente faz essa indicação, é porque a gente é comunicado. Todos os vereadores aqui é comunicado. E a respeito do ônibus aqui, furou o tanque do ônibus. Era trocar 2 ou 3 madeiras, vigota lá, o problema não tinha acontecido. Fiz 2 indicações, repeti a indicação, até hoje está a ponte do mesmo jeito. Eu chamo qualquer um vereador aqui, nobre colega vereador, para acompanhar lá no bairro Córdoba, vocês vão ver a situação que está a ponte. Então, é igual o nobre vereador falou, Lorival, da Tati, essa operação tapa-buraco na cidade, ali no Romualdo de Príncipe, não só no Romualdo de Príncipe, na cidade inteira, agora com o tempo chuvoso, né? Então, essas indicações são válidas. O prefeito tem que olhar a indicação com mais carinho, porque a gente é cobrado, nós não somos cobrados, nós estamos dia a dia na cidade, rua por rua, as pessoas cobram de todos os vereadores. Então, eu peço para o prefeito, olhe com mais carinho a indicação dos nossos vereadores. Só isso, obrigado. Senhor presidente, primeira secretária, demais vereadores, público que nos acompanha nas redes sociais, também gostaria de falar um pouquinho das minhas indicações e também falar sobre a indicação do nobre vereador Lorival a respeito do alambrado no campinho do Horcolândia B. É uma necessidade muito grande que tem ali, realmente o pessoal está se tornando ali um lugar de passagem de veículo, uma indicação muito bem feita, que deveria olhar, né, a gente fala sempre aí, né, diferente para aquele espaço lá, que é um espaço que está ficando abandonado, mesmo que a gente sabe que possa ter algum projeto futuro, mas nesse momento o ideal seria fazer isso mesmo, e pego a deixa dessa indicação e reforça do estádio municipal também, porque essa mesma situação aconteceu aí, sábado à noite, no nosso estádio municipal, um veículo que entrou lá dentro, deu um cavalo de pau, que a gente fala no nosso popular aqui, né? Deu uma rabiada dentro do nosso estádio. Então, assim, a gente vê a necessidade desses alambrados. A gente está todo mundo cobrando. Eu acho que a nobre vereadora também fez um pedido a respeito do portão. Então, assim, são indicações tão necessárias que tem que ser olhada. Tem que ver essa situação. Porque evita muita coisa, igual o nobre João falou. Evita muita coisa. Então, isso daí a gente acaba vendo no nosso dia a dia. Também quero falar a respeito ali da minha indicação, a respeito da pintura do Pare, que lá no Horcolândia C, na rua Celso Teixeira Lacerda, no finalzinho, é um cruzamento muito perigoso, onde os veículos ali não tem visibilidade nenhuma, entendeu? Ninguém, quando vai fazer ali para descer para baixo, o pessoal já vira fechando a faixa do outro motorista. Tem crianças lá também, o pessoal ali da população do bairro está pedindo direto essa sinalização, não só ali, está pedindo obstáculo. Então, assim, tem muitas coisas que a gente está aqui falando, cobrando, mas tem que ser olhada diferente. Porque uma hora vai acontecer uma tragédia, uma hora vai acontecer certas coisas, e vai ficar o dito pelo não dito. Falar que a gente nunca avisou, que os vereadores não frequentam os bairros, e pelo contrário. Eu acho que está todo mundo aqui andando nos bairros, vendo a necessidade, e é muito importante essas indicações.
Então, gostaria de falar sobre essa indicação e também sobre a indicação ali do cemitério, que foi lá no Finados. Eu estive lá também, olhando. Eu acho que é uma situação que já vem a longo prazo lá também, que faz tempo que o pessoal reclama daqueles muros caídos, mas realmente precisa ser dado uma atenção ali, porque é um espaço ali de memória, né? O espaço tem que ser mais cuidado. Também parabenizar os funcionários lá do dia que eu fui na véspera dos Finados. O cemitério estava bem limpinho, bem conservado, certas partes lá, na maneira do possível, daí também foi bem legal. E também parabenizar o nosso vice-prefeito, o Sebastião, que na véspera do Finados estava com uma falta de água lá na caixa d'água, e ele mesmo, com o próprio veículo dele, foi atrás do pessoal da Defesa Civil para sanar o problema naquele momento ali, chegou com o caminhão e pôde resolver ali. Então, foi uma atitude assim, muito bonita. O pessoal que estava lá com dificuldade foi atendida. Então é isso daí, eu gostaria de falar sobre essa indicação, parabenizar e falar também da minha visita ali no ginásio, que eu estive ali com o secretário, com o Mussum, uma reforma muito bonita, muitas coisas de novidade ali tá para acontecer no ginásio, que vai ser de bom para o nosso esporte aí. E é só isso, presidente. Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, nobres vereadores, funcionários da casa e todos que nos assistem pelas redes sociais. Eu quero parabenizar todas as indicações dos nobres realizadas hoje e quero parabenizar toda a nossa comunidade católica pelo primeiro Acampa Crisma, que ocorreu entre o dia 31 e o dia 2 de novembro, pois foi um momento especial de fé e união e crescimento aos nossos jovens, que só foi possível graças ao empenho e dedicação de todos os envolvidos na organização. O trabalho deles fez toda a diferença e proporcionou uma experiência inesquecível para os nossos jovens. Que Deus retribua com muitas bênçãos todos os esforços, carinho e tempo dedicado a este projeto. Que esse seja o primeiro de muitos acampamentos e que fortaleça ainda mais a caminhada da nossa juventude na fé, que é muito importante. Obrigada. Solicito a leitura, discussão e única votação do veto 01/2025 do Poder Executivo ao projeto de lei legislativo número 5/2025. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordar, está dispensado. Está em discussão o referido veto. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Boa noite mais uma vez. Sendo autora do projeto de lei do qual se trata o veto, acho que é importante que eu coloque aqui o meu ponto de vista, embora eu já tenha usado a tribuna quando o veto foi apresentado para falar sobre isso, mas primeiro que se inicia esse veto com uma frase muito triste, né, de que esse projeto de lei ele tem falta de interesse público, não é de interesse público para o nosso município. E a gente sabe que esse é um problema que nós estamos vivenciando aí dia após dia e que está se tornando cada vez pior. Segundo, que se fala sobre a falta de estar detalhado o impacto orçamentário, de qual seria o impacto orçamentário da execução desta lei para o nosso município. Primeiro que o Poder Legislativo ele não tem o impacto orçamentário, quem deveria fazer isso é de competência do Executivo. A falta de regulamentação para poder executar o projeto. Se eu tivesse pactuado aqui dentro desse projeto de lei, quem seriam os responsáveis, para onde esses animais iriam, quanto tempo eles ficariam, qual seria o valor da multa, tivesse definido todos esses detalhes,
aí sim esse projeto seria vetado por usurpar a competência do Executivo, tendo em vista que essa é uma competência exclusivamente do Executivo e não do Legislativo. Eu, enquanto vereadora, não posso definir essas questões de um projeto de lei. E acho que foi colocado muito bem, e parabenizo aqui a Comissão de Justiça e Redação, onde se fala que esse veto ele é um veto político e não jurídico, porque não tem nada inconstitucional nesse projeto para que ele seja vetado. Então, fica aqui o meu entendimento. Acredito que seria muito fácil o prefeito, ao invés de vetar esse projeto, ele regulamentar, ou então, via decreto, deixar de uma maneira melhor para que, então, essa lei possa ser executada. Boa noite. Está em votação o veto. Quem for favorável ao veto, vote sim. Quem for contra o veto, vota não. Foi derrubado o veto por unanimidade. Nada mais constando na ordem do dia, está franqueada a palavra para a explicação pessoal. Fazer a inscrição quem for fazer o uso. Eu quero só deixar registrados os meus agradecimentos ao voto contrário ao veto. Aqui sim dá para se perceber que esta Câmara está agindo não com um voto político, né, mas pensando no bem-estar da população. E eu parabenizo a todos. E quero deixar registrado, Lorival, que quando eu parabenizei pela indicação, não estou jamais achando que você está querendo passar por cima de uma indicação minha, não. Parabéns mesmo, porque quanto mais a gente reforça um assunto, maior a nossa esperança de que ele seja resolvido. Boa noite. Nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão, informando que a próxima sessão ordinária será no dia 24/11/2025. E uma boa noite a todos.